Então, assim, gente, o primeiro recado, antes da gente começar a aula propriamente dita. Eu mandei a todos vocês um link e um vídeo onde eu explicava para vocês sobre esse congresso online internacional que vai acontecer agora nos dias 18 a 21 de maio, se eu não me engano, tá? É um congresso, é um novo formato de congresso que está acontecendo, outras áreas já estão disponibilizando também. Então é muito bacana, é legal que vocês participem. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? A gente já conversou com o professor Eduardo, com a Elisângela, eles já estão cientes de que vocês irão participar. Nesse momento, ele é um evento muito pertinente para nós, considerando que nós temos a disciplina de segurança alimentar no próximo módulo, onde abordaremos uma boa parte desses assuntos que vão ser tratados aqui, palestrados nesse evento. E nesse momento bastante oportuno, né, falando sobre a alimentação, boas práticas de fabricação, alimentos que auxiliam, então, nesse controle aí de imunidade frente ao novo coronavírus. Então, a nossa realidade, ela já mudou, né? Como a gente já comentou em outras situações. Então, é bastante importante a gente visualizar pelos olhos de pesquisadores, né? Quais são as perspectivas na indústria alimentícia, né? Quais os caminhos aí que pequenas indústrias vão seguir, e isso acaba interferindo de certa forma também em empresas maiores, a exemplo da Frimeza. Então é bem importante a gente participar, ter uma noção de mundo, né, do que está acontecendo. Então ele é gratuito, vocês vão ter certificado disponível, por isso que eu falei que é importante vocês colocar o nome de vocês bem certinho lá. Esse certificado ele tem validade aí para o resto da vida de vocês, em qualquer currículo, enfim, que vocês queiram utilizar, tá? Então, como não sabemos aí do futuro, provavelmente virão muitos outros congressos. Então, quem ainda não se inscreveu, que faça a sua inscrição, tá? A gente vai estar... eu vou estar informando vocês melhor ao longo mais próximo da data, as principais palestras que eu tenho bastante interesse que vocês assistam em função da nossa disciplina de segurança alimentar, que vai ser eu que vou ministrar para vocês, tá? Então, a gente vai conversando sobre isso. Alguém tem alguma dúvida sobre esse congresso que não ficou claro ainda? Pode perguntar. Eles falaram que ia mandar um e-mail aí de confirmação. Eu fiz a inscrição, não recebi nenhum e-mail. Alguém recebeu? Quem se inscreveu? Eu recebi, Ricardo, eu fiz a inscrição, acho que foi na quarta ou na quinta, mas demorou, acho que eu fui receber no sábado só. Então, não está chegando de imediato o e-mail. Eu sugiro que você aguarde. Qualquer coisa mais para frente, caso tu não receba o e-mail de confirmação, dá para a gente entrar em contato com eles pelo contato que eles deixam ali no site. Mas acredito que você vai receber. Imagino que seja em função do número de inscritos. Professora Fernanda, eu também... Oi. É o Gilmar. Viu? Eu também recebi. Outra pessoa pode fazer de fora que não esteja fazendo o curso? Pode. Não tem assim, pré-requisito nenhum. Qualquer pessoa que tenha interesse em participar é bem-vindo. Tá ok. Obrigado. Tá? Claro que para quem é da área, né, a questão do certificado propriamente disso tem mais validade. Mas é informação, né, gente? Aí para todo mundo, ainda mais nessa época. Então, quanto mais pessoas participar, melhor, com certeza. Certo? Bom,
Seguindo, então, caso alguém ainda tenha alguma dúvida em relação ao congresso, pode me escrever também. Antes foi perguntado de que trabalho que estava sendo falado. Na quarta-feira passada, eu passei uma atividade, tá, gente? Sobre manteiga, e eu pedi para quem fizesse me encaminhasse no e-mail. Eu já recebi de vários alunos, vocês têm até quarta-feira para me mandar, tá? É um trabalho simples. Mandei aqui no WhatsApp o material, mandei no e-mail e no Google Classroom, tá? Vocês têm nesses 3 canais o material. Quem não está conseguindo assistir, de repente tenta por um outro canal, às vezes precisa atualizar celular, não sei, tá? É um vídeo com o link do YouTube, então, teoricamente, né, era para funcionar para todo mundo. Isso é uma atividade de leis da nossa disciplina de quarta-feira, tá bom? Outra explicação que eu já vou falar agora, tá? E vocês aproveitam a aula para ir pensando já nessa atividade. Eu mandei uma atividade para vocês sobre... deixa eu abrir ela aqui. Sobre balas de goma. Balas. Isso. Hoje a nossa aula vai ser sobre balas de goma e drageados, tá? Já vou explicar para vocês. Então, vejam só. Nessa atividade, ela fala sobre uma matéria que saiu no ano de 2016 na revista Exame. E foi uma crítica que a revista publicou sobre o consumo de bala de goma que eram produzidas com ingredientes de origem animal. Esse ingrediente é o colágeno. A gente vai falar sobre ele, tá? E aí, não sei se vocês já abriram a notícia, e também eu mandei um vídeo para vocês sobre isso. Então, o título dessa matéria dizia assim: você vai pensar 2 vezes antes de comer uma bala de goma. E junto com a matéria também foi disponibilizado um vídeo que o título dele é Sobre Comida, o Caminho de um Doce. Esse vídeo ele é de origem holandesa. E aí eu copiei o texto na íntegra aqui para vocês, exatamente como estava na revista, tá? Sobre essa crítica que foi feita sobre as balas de goma, tá? Coloquei aqui para vocês que é um assunto que gera bastante polêmica, né? A gente já falou um pouco sobre isso na sala de aula. Então, não é uma atividade em que eu estou defendendo quem é vegetariano, ou vegano, ou quem consome carne, muito pelo contrário. É justamente uma atividade onde vocês vão dar a opinião de vocês em relação a esse tipo de alimento, esse tipo de produto. Então, eu coloquei aqui. Sabemos que é um assunto que gera bastante polêmica, portanto, assista ao vídeo e dê a sua opinião. Esse vídeo ele é muito interessante, se alguém já assistiu e quiser, inclusive, comentar, ele é um vídeo que ele é ao contrário, eu nem sei a palavra certa, é o inverso. Começa do final para o início, começa de uma pessoa colocando a bala na boca, e aí todo o processo que aconteceu até produzirem a bala, ou seja, até a parte onde que o suíno é abatido. Então, o interesse deles foi justamente mostrar da onde que saía o colágeno que muitas pessoas comiam na bala e que, por isso que o título do texto lá dizia que as pessoas iam pensar 2 vezes antes de consumir. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, que é para vocês deixar a opinião de vocês sobre isso e levar em consideração o conhecimento de vocês como futuros técnicos em alimentos, aonde a gente tem um conhecimento de todas as áreas de alimentos, não necessariamente só sobre veganismo, vegetarianismo e assim por diante, e também sobre suas crenças, né? Talvez alguns de vocês possam defender
pessoas vegetarianas que têm esses hábitos, tá? Então, por isso que é a opinião de vocês, é particular. Porém, é para vocês também imaginarem que vocês foram solicitados para desenvolver esse produto, para desenvolver essa bala de goma. E ter em mente que vocês vão ter diferentes públicos que irão consumir esse produto, tá? Pode ser que vocês tenham clientes aí que consomem carne, pode ser que tenham clientes que não consomem. E aí, o intuito é que vocês explicam, então, para essas pessoas como esse produto vai ser desenvolvido e por que vocês utilizaram ingredientes de origem animal, ou se, por acaso, vocês optaram por não utilizar o produto com origem animal, decidiram utilizar uma outra goma, por que vocês optaram por isso, tá? Agora a gente vai falar na aula sobre as gomas utilizadas para a produção dessas balas. Então, a partir disso, vocês vão conseguir ter uma visão um pouco diferente, que as balas podem ser produzidas com outros ingredientes, tá? Então, essa é a ideia mesmo, vocês defenderem o produto que vocês vão disponibilizar baseado nessa crítica que teve na revista, baseado no vídeo também, tá? É a opinião de vocês frente a esse tema. Deu para entender, gente, o que eu pedi? Sim, por mim tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguém tem Então, se é a opinião, então é a nossa opinião, não tem nada. A gente vai colocar o que a gente entendeu do procedimento. A opinião da gente, a gente pode ter a opinião que a gente quiser, certo? Mas quando você, por exemplo, assim, se eu for convidada para dar uma palestra sobre defesa dos animais, por exemplo, tá? Estou chutando aí um tema. Eu vou ter que ir lá e falar sobre isso e justificar o porquê, entende? Então, por mais que é a nossa opinião, a gente tem que levar em consideração esse vídeo, analisar ele, analisar o texto. Vocês já têm um conhecimento bastante grande sobre esses assuntos, então vocês vão descrever nesse espaço que eu disponibilizei, né, a opinião de vocês. Então, assim, não é só... A opinião não é só porque eu acho que sim, ou porque eu acho que não, ou porque eu gosto, ou porque eu não gosto. Você entende? Sim. Tá? Mas, claro que é baseado no ponto de vista de vocês. Se tem algum de vocês aí que é até meio engraçado de falar isso aqui, mas se algum de vocês é contra o abate de animais, por exemplo, se algum de vocês fosse contra... para esse fim, vocês podem escrever e justificar, né? Talvez não é porque vocês trabalham numa indústria de carnes que vocês não possam ter uma visão um pouco diferente, né? Uma opinião diferente, enfim. Isso é muito particular, tá? Então, essa é a ideia do trabalho. É uma discussão aí, uma descrição, aliás, da opinião de vocês sobre esse assunto. Sim. Deu para entender? Sim, professor. Sim, é um assunto um pouco diferente, né? Que a gente não tratou aqui ainda. Uma abordagem diferente, mas é bem interessante. Faz a gente pensar bem, avaliar bem, para daí escrever, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma pergunta também. Eu não sei se eu perdi. Ele tem prazo para entrega esse aí, das balas? Eu não falei. Até a semana que vem, até a segunda. Então, quanto antes vocês me mandarem, melhor, tá? Mas até segunda-feira, no e-mail. Ok. Eu só peço que vocês me mandem no e-mail, tá? Porque eu consigo me organizar melhor. Às vezes, quando eu pego aqui no WhatsApp, fica meio bagunçado e eu perco as conversas, às vezes, então eu prefiro que vocês deixem lá registradinho, tá? Professora, tem algum número de linhas e tal, ou não? Eu até coloquei aqui, Gilmar,
Deixa eu ver. Eu deixei uma página, mais ou menos, até coloquei as linhas. Sim, eu vi isso. Assim, não é uma regra, tá? Não é para escrever um livro, mas também não um lembrete, tá? Então, Tá bom. uma meia página, um pouco mais aí, porque assim, se a gente for pensar bem, dá para escrever legal sobre esse assunto, tá? Não, dá sim. Mas Tranquilo. assim, não é uma regra, tá? Não vou estipular aí 10 linhas, 20 linhas. Se alguém se sentir, achar necessário escrever mais, fica à vontade, tá? Não tem. Mas não tem também regra nenhuma, né, professora? Tipo assim, é a opinião da gente, não tem que estar... O que eu vou avaliar, gente, às vezes é muito mais. Eu vou avaliar muito melhor, porque às vezes um texto lá escrito em 10 linhas está me dizendo muito mais do que um texto escrito com 50, onde a pessoa só foi repetindo, às vezes falou, não falou nada no final, né? Então é mais a qualidade do que a quantidade, tá? Tá bom, obrigado. Bom, então vamos lá, gente. Hoje a nossa aula ela é bem saborosa. Até devia ter mandado um recado para vocês comprarem balas de goma e drageados aí, porque no meio da aula dá vontade de comer. Vamos lá. Eu bala de goma, muito, muito. Opa, tô compartilhando a aula errada aqui. Essa já passou. Tá, é aqui. Aula 6. Essa. Vocês estão vendo, gente? Então, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ver se dá certo. Só um minuto. Fica um pouco mais fácil aqui, se der certo. Gostei de ver. Hoje eu acho que é o dia que tem mais gente na aula. O professor, o Lauri falou que ele está assistindo as gravações, tá? Ah, eu tô sentindo falta do Lauri aqui mesmo. Ah, ótimo. Pessoal, se vocês, assim, o bom mesmo seria assistir, porque aí qualquer dúvida vocês conseguem já pedir aqui, né? Mas se não, assistem os vídeos, por favor. Ele falou que não está conseguindo acessar, está com dificuldade, ele está assistindo as gravações. Tudo bem. Deixa eu responder a Tânia aqui, que acabou de me mandar que tá com... Não tá conseguindo acessar. Só vou mandar o link para ela, rapidinho. Você conseguiu entrar, Francisco? Você tá aí? Vamos ver. Bom, acho que agora deu. Erlei, agora você me escuta? Bem, melhor que antes? Sim, Fernanda, agora eu tô pelo Note, agora o áudio tá bom. Ah, então talvez é o celular mesmo. Que bom, vamos lá. Bom, gente, então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre balas de goma, as gomas utilizadas principalmente e as etapas de fabricação. Tá? As balas de gomas, elas são bastante comuns, aí a gente vê no supermercado, exemplo daquelas de ursinho, essas minhoquinhas, aquelas da marca Fini, que são bem famosas também. E os drageados, o que são os drageados, gente? Alguém já ouviu falar esse nome? Saberia me dizer o que são os drageados?
Todo mundo mudo. Então, gente, drageado é, por exemplo, aquele amendoim coberto com chocolate. Tem uns que é com chocolate, outros com açúcar, que são coloridos. Aquelas balinhas que não sei como vocês chamam, mas elas são conhecidas como jujubas. Também são drageados. Aquele amendoim salgado que tem uma casquinha ao redor, que tem de vários sabores, também é um drageado, se chama então um drageado salgado, tá? Isso são drageados. Inclusive, tem uma atividade mais para frente que vocês, aqui no slide mesmo, que vocês vão fazer e vão deixar no caderno. Então, quando vocês forem pesquisar sobre drageados, é importante que vocês indiquem que se trata de doces, porque senão vocês vão ver que a pesquisa no Google, ele também direciona para medicamentos que também são chamados de drageados, tá? Então, para facilitar a pesquisa de vocês, vocês já colocam drageado de chocolate ou drageado de açúcar, drageados salgados, para direcionar a pesquisa, tá? Então, as balas de goma. Muitos de vocês aqui já, né, acho que todo mundo já experimentou essas balas, e elas têm uma característica já de que quando a gente morde elas, você já sente uma textura e já é possível identificar que ela é composta de amido ou gelatina, por exemplo, né? Já tem essa característica aí meio grudenta, né? Uma característica bastante única desse tipo de produto. Então, as principais características dessas balas de goma é que elas estão, então, relacionadas com uma consistência firme. Muitas delas são transparentes, elas têm brilho e podem ser facilmente, então, mastigadas ou cortadas, tá? Elas têm uma textura elástica, então, quando a gente morde, a gente consegue puxar elas e elas se caracterizam, assim, parecendo um elástico. E, além disso, algumas delas são ácidas, tá? Não é uma característica de todas. Essa primeira foto que eu coloquei aqui, é daquelas minhoquinhas coloridas, vocês veem que tem como se fosse um açúcar em torno delas. Depois a gente vai ver um vídeo que mostra exatamente que depois que ela é fabricada, é passado açúcar e ácido cítrico, o que dá aquele sabor ácido nesse tipo de bala de goma, tá? Nem todas são assim, ou algumas só tem açúcar em torno delas. Então, os ingredientes que são utilizados para essa fabricação desse tipo de bala, se destaca principalmente açúcar, a própria gelatina, o xarope de glicose, o amido e demais aditivos. O que seriam esses demais aditivos? Pode ser o aroma, aromatizantes, podem ser os corantes, né? A gente tem aí gomas de todas as cores. E o sabor, né? Tem goma aí de frutas vermelhas, abacaxi, enfim, e assim por diante. Então, esses são os aditivos. Ali, quando a gente fala da gelatina, também pode ser utilizado a pectina, pode ser utilizado o colágeno, que é o caso do vídeo e da atividade que vocês têm para fazer. Então, esse espessante, né, esse gelificante que é utilizado aí, pode ser de diferentes origens, tá? Então, como aspectos tecnológicos, a bala de goma ela é produzida, então, a partir de um processo rápido de cozimento, e o produto final tem uma umidade alta em relação a outros tipos de bala que a gente viu até agora, né? A bala dura, por exemplo, tinha 3% de umidade apenas. Então, essa fica com uma umidade em torno de 20%. A textura, então, vai estar relacionada com a goma que for utilizado, né? Esse agente gelificante, que aí é o que eu falei, podendo ser colágeno, gelatina, goma arábica, enfim, amidos modificados, que a gente já viu o que é. Isso tudo misturado com a água,
com os demais ingredientes que vão dar essa característica. Tanto que se vocês forem no supermercado, vocês podem encontrar diferentes tipos de gomas e vai estar escrito no rótulo. Bala de goma, bala de gelatina, bala de pectina, bala de colágeno, né? O colágeno normalmente, né, como ele acaba sendo um produto com um valor um pouco maior do que os produtos de origem vegetal, ele é utilizado bastante para balas que tenham adição de vitaminas e já são, né, daí produzidas com colágenos. Colágeno, por exemplo, para quem vocês sabem que a partir dos 25 anos, 30 anos de idade, mais ou menos, o nosso corpo ele já não produz mais colágeno como antes, né? Quando a gente tinha menos idade. Então, é preciso que a gente consuma alimentos com colágeno. Para quem tem muita queda de cabelo, cabelo muito fraco, unha muito fraca, então se faz o consumo desses suplementos. E aí muitas balas são produzidas então com esses ingredientes. Então, o fluxograma geral de produção das balas de goma se dá então pela pesagem dos ingredientes inicialmente, preparação do amido, a gente já vai conversar sobre isso, a diluição, a dissolução desses açúcares, cozimento da massa da bala, ou seja, de todos os ingredientes que foram adicionados. Após isso, esses ingredientes eles são moldados aí, dando diferentes formas, bichinho, coração, ursinho, minhoca e tudo que a gente vê por aí nos supermercados. É feita a secagem dessa massa, desmoldagem, remoção, né, do excesso de amido, que é utilizado para fazer a moldagem desses formatos, e posterior embalagem, então. Então, o preparo da suspensão de amido, que é a segunda etapa, né, depois da pesagem desses ingredientes para a produção dessas balas, é um amido chamado de modificado. Por que ele é utilizado o amido modificado e não o amido normal que a gente conhece? É justamente em função das características tecnológicas. Todo mundo aí, vocês já devem ter misturado água com amido. Fazer um mingau, para fazer qualquer coisa em casa, já misturaram. Vocês visualizam que ele fica algo meio parecendo uma cola e também ele endurece com muita facilidade, né? Então, o que isso gera para a produção de gomas? Um resultado ruim no final do produto. A gente falou lá no início que as balas, elas precisam ser elásticas. A gente precisa colocar uma bala de goma na boca e morder ela e conseguir morder, né? Não ficar aquela borracha na boca que você mastiga, 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 parece um chiclete, e ela não se desmancha. Então, por isso, é utilizado um amido modificado. A gente já vai ver mais informações sobre isso. Então, a maneira que a amilose e a amilopectina, que são os componentes ali presentes no amido... Profe, Oi? você tá mostrando os slides também ou não? Que eu não tá aparecendo para mim. Ué, os outros estão vendo? Quando eu troco de slide, ele fica girando para mim, mas tá aparecendo. Aqui tá. Então, peraí. Hã? Tá bom aqui. Cala tua boca, ó. Você veio com o pincel parecendo... Eia, vamos desligar os microfones, né? Pessoal, eu vou compartilhar diferente. Talvez dê certo. Certinho, tem 7 de 34.
Vocês enxergam agora? Eu tô vendo aqui de boa. Aqui tá aparecendo também. Tá? Sim. Laércio. Agora sim, bro. Agora sim. Ah, eu mudei aqui, então acho que agora vai dar certo. Aham. Então, beleza. Beleza. Obrigado por avisar. De nada. Pessoal, então, o amido, ele é formado por duas moléculas chamadas de amilose e amilopectina, tá? Então, o que que acontece? A forma com que esse amido, esses dois componentes aí, a amilose e a amilopectina, estão ligadas, vão limitar a absorção de água que é necessário para a produção dessa bala de goma. Então, por isso, o amido ele vai sofrer um processo industrial que é chamado de gelatinização, que ele é aquecido com água para que o grânulo de amido inche, né, que é essa característica que a gente visualiza em casa. E após esse processo, então, o amido ele tem uma capacidade maior de absorver o seu peso em água. Então, a partir daí, ele é chamado de amido modificado. Então, é necessário que ele passe por essa gelatinização inicialmente, antes de ser utilizado para a produção dessa bala de goma, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, acho que vai ficar melhor ainda. Nós temos, eu trouxe para vocês a estrutura química da amilose e da amilopectina, de como ela se comporta, né? Nós temos uma imagem aqui em verde, mostrando como é a sua estrutura. E também, no outro lado aqui, o grânulo do amido e o grânulo sendo inchado, né? Quando ele incha, juntamente com a água. Então, a gente consegue visualizar aonde a água consegue penetrar na amilose e na amilopectina, né? Ela consegue ficar dentro desses poros, fazendo com que ele consiga absorver mais essa umidade. Então, por isso que se chama de amido modificado. Vocês vão ouvir esse termo ao longo das nossas aulas, tá? Então, por isso é importante vocês entenderem o que é isso, o que é esse amido modificado. É apenas um tratamento que ele passa inicialmente para depois seguir para produção, tá? Então, até coloquei uma explicação aqui que diz que a forma não modificada do amido, a forma natural dele, tem uso limitado na indústria de alimentos. Esses grânulos que não são modificados, eles se hidratam facilmente, incham rapidamente, se rompem e perdem a viscosidade, né? E produzem, então, uma pasta com pouco corpo e muita coesão. Ou seja, né? Fica uma coisa seca, quebradiça, dura, com muita facilidade. O que para as balas de goma, isso seria muito ruim, tecnologicamente falando. Imagine a gente comer uma bala de goma e ela tá dura, rígida, né? Em função da característica desse amido. Então, quando o amido é modificado, ele acaba realçando ou inibe essas propriedades aí que a gente acabou de falar e se transforma em propriedades, então, apropriadas para aplicação específica e que consegue alterar a consistência do produto, tem um poder aglutinante, incrementam estabilidade, deixam, né, essa bala de goma aí por um longo tempo, a sua vida de prateleira igual, né, ele não muda a sua característica. Ele melhora a palatabilidade também, então quando a gente mastiga essa bala de goma, os nossos dentes conseguem desintegrar essa bala, né? A gente consegue fazer vários pedacinhos dela na mastigação, não fica aquela coisa parecendo uma borracha. Tem um poder de geleificar, né? De ficar como se fosse uma gelatina. Ele se dispersa, né? E turva também dentro da massa.
Então, essa é a característica do amido modificado que é utilizado na produção dessas balas. E aí tem um outro termo que a gente usa bastante também, que vocês já devem ter ouvido, e isso serve para vários produtos, não só balas, mas inclusive na produção de pães, que é a retrogradação do amido. O que que é isso? Quando a gente faz um pão sem glúten, por exemplo, aonde não é adicionado nenhum melhorador, nenhuma das gomas que a gente já conversou, para melhorar essa textura, deixar o pão mais macio, né, que é um pão que não tem o glúten, essas farinhas que contêm bastante amido, elas têm o poder de de ocorrer essa retrogradação, que o que que é? Vocês estão vendo aqui nessa imagem que no primeiro círculo nós temos a amilose, que é essa fitinha vermelha, ela bem espessa, assim, poucas unidades, né? Por quê? Porque essa solução ela está aquecida. Então, quando o produto está aquecido, essa ligação aí da amilose se torna mais maleável, podemos dizer assim, o que dá uma característica mais macia para o produto. Quando o produto esfria, que é o caso do pão, por exemplo, e a gente pode trazer esse exemplo para nossas balas de goma, quando o produto fica frio, essa estrutura química da amilose, ela se torna muito rígida. E vejam que elas se unem aqui na segunda imagem. Enquanto a amilopectina, ela fica bem pequenininha em torno dessa amilose. Então, essa amilose toda junta e bastante rígida vão dar uma característica dura ao produto. Ou no caso do pão, aquela característica esfarelenta. Quando a gente coloca na boca, você parece que percebe que está mastigando ali um punhado de amido. Ou imaginem uma bala que passou por esse processo, foi resfriada, e quando a gente morde, ela está bastante rígida, tá? Isso, quando não é utilizado um amido modificado, é o que acontece. No caso de utilizar um amido modificado, essa retrogradação não ocorre dessa forma. A rigidez dessa amilose no amido modificado é menor, então ela sofre impactos menores. Então, tecnologicamente falando, esse amido é muito desejável e muito indicado em processos tecnológicos, tá? Pessoal, conseguiram entender sobre amido modificado e retrogradação do amido, o que é isso? Alguém tem alguma pergunta? Vou seguir, considerar que vocês entenderam. Prof. Oi. Quando se usa o amido modificado, daí não é usado colágeno de animal? Não precisa, né? Aqui é um exemplo do que pode ser utilizado. Não, mas não precisa utilizar. Beleza, então. Tá? O colágeno, ele tem essa função também, né? Que a gente sabe que ele vai dar essa característica gelificante. Mas ele não precisa ser usado. Ele é mais rico nutricionalmente, né? Ele é uma proteína animal aí, mas ele não precisa ser usado, tá? Então, a dissolução dos açúcares, né? O próprio nome diz já que esses açúcares são pré-aquecidos, então, para facilitar essa diluição. Depois disso, é feito o cozimento da massa, então, aonde geralmente utiliza-se... Deixa eu só aceitar alguém aqui que entrou. Tudo certo, Gilmar? Tá me ouvindo? Então, gente, normalmente se utiliza a pressão atmosférica para esse cozimento, né? Os ácidos, aroma, corante, assim como é feito também no processamento das outras balas, eles são adicionados no final do processo só.
não é adicionado antes, tá? A temperatura de cozimento, então, vai depender do teor dos sólidos presentes nesses ingredientes e do tipo de amido que está sendo utilizado, né? E a temperatura normalmente varia entre 110 graus a 168 aproximadamente. E em cozimento, então, sob vácuo, essa quantidade de água é diminuída e aumenta-se o teor de amido, né? E também o processo fica mais rápido. O processo de moldagem, eu vou mostrar um vídeo para vocês logo em seguida para vocês visualizarem melhor esse processo. Então, na etapa de moldagem, são utilizadas bandejas que elas são preenchidas com amido seco e é como se fosse um molde, né? Nesse amido é feito o molde que a gente vê nas balas de goma, seja lá de ursinho, de coração, de dentadura, enfim, tá? Então, é impresso nesse amido o formato desejado, com uma cavidade preenchida, né, com a massa cozida, por um dosador automático, e é perfeitamente sincronizado com o movimento das balanças. Então, vejam só, aqui nós temos uma imagem que mostra a forma do amido, né, que foi feito a moldagem, então, nesse amido seco, e depois a goma, ela é adicionada em cima desse amido, para dar o formato. Aqui, né, a gente tem esse formato aqui de um triângulozinho aqui. A bala de goma é adicionada aqui em vermelho e depois que ela passa pelo processo de secagem, ela é removida dessa forma, tá? Então, as bandejas de amido com as balas, elas são levadas para essa etapa de secagem, em temperatura entre 45 e 55 graus, e uma umidade aí entre 18% e 20%, umidade do ar. Então, o tempo de secagem, ele é variável para cada bala, a gente sabe aí que tem balas que são mais grossas, balas mais finas, né? As balas pequenas ficam até 24 horas nesse processo de secagem. E aí, primeiro, o que acontece ali nesse amido e na bala? A umidade da bala vai migrar para o amido vai absorver essa umidade e depois a umidade do amido vai para o ambiente. É assim que funciona esse processo de secagem, para esse formato de molde, tá? E depois de feito a secagem, né, feita a desmoldagem, é quando retira essas balas desse amido, essas bandejas de amido, e essas balas elas vão passar então por um sistema de esteiras vibratórias para que remova esse excesso de amido que é recolhido e seco, né, porque ele vai estar úmido ali, ele vai ter absorvido aquela água, a umidade das balas de goma e depois ele é utilizado novamente no processo, então isso é bem interessante. As balas vão receber um jato de vapor direto e passam, então, por um sistema rotativo, onde, nesse momento, vai ser adicionado o açúcar que fica em torno delas e também, no caso do ácido, se for o caso, né, do sabor dessa goma, é adicionado nesse momento e aí depois ela segue para o processo de embalagem. Então, aqui eu coloquei para vocês uma sugestão de formulação de bala de goma de amido, né, onde é utilizado o açúcar, né, em percentual, um amido específico para a bala de goma, né, no caso, o amido modificado que a gente falou, o xarope de glicose e água, né, são esses os ingredientes, e posterior ali o açúcar e o ácido, né, no caso, se for utilizado ácido cítrico, por exemplo. Aí, um outro exemplo é a bala de pectina, que ela segue basicamente o mesmo processo, tá? Ela também vai ter uma textura elástica, características bastante similares, né? Não são muitas as marcas que eu encontrei aqui que produzem essas balas de pectina. Vejam que esse primeiro exemplo aqui, ela inclusive traz uma informação que é um produto vegano, então que só utiliza produtos de origem vegetal,
né? E aqui tem uma outra marca, que é uma marca de bala normal, que tem essa produção de bala de pectina. Então, a pectina, ela também é classificada como um polissacarídeo. A gente estudou sobre pectina na disciplina de frutas. É um produto bastante utilizado na produção de geleias. Ela é um subproduto, então, né, tanto da indústria de frutos cítricos quanto de maçã, né, indústria de sucos. Ela é comercializada sob a forma de um pó branco, que nem acho que eu mostrei para vocês numa imagem na disciplina de frutas. E aí ela tem aquela característica de ser hidrofílica, ou seja, de absorver umidade com muita facilidade. Ela tem uma capacidade muito grande de se ligar com a água, produz soluções viscosas, né? Para quem não lembra, a pectina é aquela parte branca da laranja, por exemplo, que dá o corpo, né, às geleias. E elas, por essa característica, né, ela é utilizada como um espessante e um estabilizante. Aí eu acredito que vocês lembram da nossa disciplina de frutas, que nós falamos bastante sobre pectinas ATM e BTM, que eram as pectinas de baixo grau de metoxilação, que é as BTMs, e as ATMs com um alto grau de metoxilação. O que é isso? Então, esse grau de metoxilação dessas pectinas nesse momento, elas vão dar características diferentes à massa, né, dessa bala. Então, como nós vimos, as pectinas BTMs, elas vão formar géis com pH em torno de 2,5 a 6, né, pHs mais altos, enquanto que as pectinas ATMs, elas precisam de um pH mais baixo, ou seja, mais ácido. Então, ela vai estar em torno de 2,8 e 3,5. E aí precisam de o açúcar de no mínimo 55%, né, a quantidade. Então, aqui tem mais um exemplo que, no lugar do amido, é utilizado aí as pectinas, tá? Eu trouxe um exemplo do fluxograma, tá? Que muda apenas a parte da hidratação da pectina, que antes a gente fazia o preparo do amido. Depois é feito cozimento normalmente, é adicionado polpa de fruta, né, nesse caso aqui. É feita a modelagem, a secagem e a desmoldagem. E aí eu trouxe um exemplo dessa balinha aqui de pectina com os ingredientes que foram utilizados. Então vejam só, foi utilizado xarope de glicose, açúcar, suco de frutas concentrado, nesse caso foi utilizado abacaxi, maçã, manga e toranja, né? Porque ele é um exemplo de frutas amarelas. O gelificante utilizado foi a pectina. Foi utilizado o acidulante ácido cítrico para dar um sabor ácido, né, ao produto. O regulador de acidez utilizado foi o citrato de potássio, concentrado de cenoura e abóbora, aroma natural de toranja, corante natural de páprica, pela coloração, né? Agente de brilho, óleo de palma e um glaciante que foi a cera de carnaúba. Esse glaciante aí, a cera, vai dar aquele aspecto brilhoso nesse tipo de bala. Vocês conseguem visualizar aqui na imagem? Deixa eu ver, acho que não... que fica melhor de ver. Estão vendo a balinha aqui? Ela tem uma superfície lisa. Então, o último processo, depois da desmoldagem aqui, ele não passa pela adição de açúcares, tá? É igual aquela que nós vimos anteriormente. Então, no mercado mesmo, a gente consegue visualizar algumas balas, não precisam ser necessariamente de pectina, mas que elas são lisas, né? Elas não têm nada em torno da sua superfície. E aqui eu trouxe para vocês, então, um vídeo bem interessante, ele é curto, tá? Acho que ele deve ter uns 5 minutinhos só, sobre a produção de balas de goma Fine. Tá? Por que eu trouxe da Fine, gente? Porque foi o vídeo mais interessante que eu encontrei. Outras marcas não disponibilizavam, assim, todo o processo igual essa, tá? Vou passar aqui e a gente vai assistir junto.
Tá sem áudio. Tá sem áudio? Por Não que tá será? reproduzindo áudio. Eu não tô escutando. Eu não tô escutando. Sem áudio. Aqui também não, professor. Não? Então deixa eu fazer uma outra coisa. Peraí. Deixa eu ver se dá certo. Se a professora tiver o vídeo baixado no computador, reproduzir Tem. só ele. Tem. Isso que eu vou procurar. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Sim? Peraí, deixa eu carregar então. Tem. E agora? Ainda não. Peraí, tá travadinho, mas tá aparecendo ainda a tela. Oi? Tá meio travado, mas tá aparecendo a tela ainda. Vocês ouvem a mulher falando? Nada. Não. O vídeo nem tá reproduzindo aqui, na verdade. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Não. Não, professor. Não. Não tá rodando. Ué, será que ele não reproduz um vídeo aqui? Ele não abriu ainda na tela. Para mim, não abriu ainda. Para mim também não abriu. E aqui abriu? Não abriu e tá sem som para mim. Ai, meu Deus. Eu acho que não dá para reproduzir vídeo. Bom, se não dá para reproduzir... Tá na direita da tela, mas não tá reproduzindo o áudio também. Nem tá reproduzindo nele, na real. Mandar a foto, professor, no grupo, peraí. Manda. Ah, agora mudou. O professor parou de compartilhar a tela. Tá, eu tirei. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Se funciona. Ah, então tão legal o vídeo. Ah, será que eu tenho que fazer um negócio aqui? Deixa eu ver. Talvez agora mude. Veja se vocês escutam. Adultos também. Por isso Sim, que agora hoje... sim. Ah, Agora sim. Tinha um negocinho ali que eu tinha que incluir o áudio. Agora que eu vi. Agora vai dar. Ursinhos, dentaduras, minhocas, marshmallows. Todo mundo vendo Quem e nunca ouvindo? se deliciou com estas gostosuras que fazem a alegria agora. das crianças Sim. e de muitos adultos também. Por isso que hoje nós vamos Sim, prof. feitas essas guloseimas. O Brasil é o terceiro lugar na fabricação de balas, confeitos e gomas de mascar do mundo. E este mercado não para de crescer. A fábrica tem capacidade para produzir 2 bilhões de doces e balas por ano. Mas para dar conta de tantos pedidos, são necessários 330 funcionários e máquinas que trabalham 24 horas por dia, de segunda a sábado. E aqui são produzidas 10 mil toneladas de balas por ano. Quem vai acompanhar a gente durante toda a nossa visita é o Emerson, que é o diretor industrial aqui dessa fábrica. Emerson, para poder fazer uma visita numa fábrica de doces ainda, ou de alimentos, tem que ter toda uma preparação, é isso? Tem. Nós vamos precisar pôr uma capa, como eu já estou usando, touca para proteger os cabelos e tirar adornos, brinco, anéis, alianças, tudo. É uma regra que nós cumprimos à risca aqui. Então vamos lá, que eu tô louca para conhecer como são feitas essas delícias. Tudo começa com o preparo da gelatina, assim como é feito na casa da gente. Primeiro, a gelatina é dissolvida em água quente, mas de um jeito industrial. Depois, misturam com açúcar, que chega em sacos de 1.200 quilos e é despejado em um tonel que vai distribuí-los através de longos tubos, para que ele seja misturado à massa.
Junto, também é adicionado a glucose líquida, matéria-prima de todos os produtos aqui da fábrica. Com a glucose, a massa chega na textura daquela gelatina que a gente prepara em casa. Essa mistura tem que ser exata, senão compromete a qualidade da bala, que pode ficar muito dura ou mole demais. Só então são acrescentados os aromas, o sabor e alguns ácidos. Depois de prontas, as balas passam por bandejas como essas, que produzem o gabarito, formas feitas em gesso que vão moldar em amido de milho as centenas de desenhos que fazem a alegria da criançada. As balas são levadas por empilhadeiras até uma câmara, com temperatura de 25 graus por 24 horas para endurecer. Quem pensa que depois disso tudo elas já estão prontas, se enganou. As balas são retiradas das bandejas e jatos de ar comprimido, polias e peneiras separam as balas do amido de milho. Outro produto que é produzido aqui na Fini e é exclusividade dessa fábrica é o Regaliz. Ele é o mesmo processo das outras balinhas também ou não? Não, é um processo bem diferente. Como é que é o processo desse produto? Bom, a primeira diferença é que é um produto feito com duas fórmulas, né? Tem o que nós chamamos de capa, que ela é essa parte vermelha. Isso é um produto à base de farinha, amido e açúcar. E o interior é um recheio especial. Aí é a base de gelatina, açúcar e glucose. Fazemos capa e fazemos recheio. A capa é feita em um processo, o recheio é outro. Depois temos uma, chamamos de extrusora, né? Uma máquina para cada um, que vai bombear e juntar as duas, formando um canudo que vai dar quase 70 metros de comprimento. Então é um cordão enorme. A máquina faz 30 cordões simultaneamente. Passa por um túnel de resfriamento, depois recebe um banho de açúcar com ácido, passa por outro túnel de resfriamento, até ser cortado no tamanho exato e embalado, né, em porção de 80 gramas, que é a forma como tradicionalmente nós comercializamos esse produto. E o final de todo esse processo é a embalagem e a distribuição, não é isso, Emerson? Exatamente. Ali na embalagem, né, o processo começa num alimentador vibratório, vai para um elevador, do elevador cai numa, chamamos balança, ela tem um monte de canecas, né? Cada uma delas tem uma célula de carga, é um equipamento para fazer pesagem. A balança vê qual delas dá combinação para descarregar para a máquina de embalagem, que faz a bolsinha com as balinhas dentro. Depois da máquina de embalagem tem um equipamento que chamamos de combo. Tem um detetor de metais, que é uma obrigação pela vigilância sanitária, e tem uma checadora de peso, um equipamento que vocês viram expulsando, né? Bala que está com peso leve. Nós fizemos uma simulação para mostrar como funciona. Então, sempre que, por alguma razão, sair um pacote com peso abaixo do nominal, esse equipamento expulsa automaticamente, para não chegar no mercado nenhuma bala com peso abaixo do declarado no nominal. Depois foi encaixotado e vem aqui para a área de expedição. Eu tô vendo aqui, eu tô encantada. Para onde vai tanta bala e tanto doce? Bom, vai primeiro para o Brasil todinho, para os 3 principais segmentos, para atacados, para distribuidores e para redes de supermercado. Para todo o Brasil. Vai para vários países da América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Bolívia, vai para o Panamá, vai para a África do Sul, e estamos sempre com o pessoal prospectando mais mercados de exportação, né? Então praticamente vai para todo o Brasil e para algumas partes do mundo hoje. Então são 2 fábricas no mundo só que existem? São. A empresa, né, ela é de uma família espanhola, que tem uma fábrica muito grande na Espanha e que resolveu apostar em investir no Brasil há 11 anos atrás, e investiu e montou uma fábrica aqui em Jundiaí. Só tem essas 2 plantas. Muito bom, muito obrigada, Emerson. Olha, é tanta coisa gostosa que fica até difícil. Pessoal, aqui tem 2 exemplos do que eles mostraram que estão fazendo, que é os tubetes, né, e as dentaduras. Vocês já tinham assistido algum vídeo sobre essas balas de goma alguma vez? Não, Sabiam que era assim? Não.
interessante esses tubinhos, né? Quase 70 metros até cortar, nossa. Vocês viram? Gente, só deixa eu largar meu cachorro aqui, ele tá começando a latir. Peraí. Sim, aí quando a gente chega no supermercado, a gente acha caro, né? Mas depois que a gente vê a forma com que é feito, até vale a pena pagar o valor que é, né? Porque é muita tecnologia envolvida aí nesse maquinário. Achei muito bacana também. Deixa eu ver se a Bev tá aqui ainda. Bev, você vai ter que entrar de novo. Você não tá na sala. Entra de novo pelo link, tá? Bom, pessoal, então sobre as balas de goma, era basicamente isso. Então, vocês viram aqui que nós temos, por exemplo, as balas de amido, né? No lugar do amido pode ser utilizado gelatina, pode ser utilizado pectina, pode ser utilizado colágeno ou outras gomas ainda, né? A exemplo, a goma arábica, que é bastante utilizada para isso, tá? Então, quando vocês forem fazer a atividade de vocês, isso também pode ser uma justificativa na hora de se escolher um ingrediente. Caso ele não tenha uma finalidade nutricional, por exemplo, o colágeno ele pode ser substituído por outro ingrediente que tenha origem vegetal, tá? É isso que eu quis falar para vocês lá no início. Então, não as pessoas, elas podem consumir um produto muito similar, mas com um ingrediente diferente, tá? Então, aqui tem um exemplo disso. Hein, professora? Esses doces, tabletes, tubetes e dentaduras, eles são colágeno animal? Esses aqui o exemplo do vídeo. Não é feito com colágeno, é feito com, no caso dos tubetes, por fora é amido, que ele comenta, e por dentro é gelatina. Depois do vídeo você volta e dá uma olhadinha. Ele, quando a moça fala, né, é feito de uma forma diferente, ele tem 2 tipos de massa. Então, são utilizados 2 tipos de gomas, mas os 2 com origem vegetal. As dentaduras é a mesma coisa. Obrigado. Nenhum desses exemplos que eu mostrei aqui e nem do vídeo vai colágeno, tá? O colágeno está no exemplo do vídeo da atividade e ele é mais específico para balas, para os efeitos, para fins nutricionais, que nem eu falei para vocês antes, tá? Então, tá especificado que quais doces vai colágeno animal e qual vai artificial, seria isso, mais ou menos? Na verdade, o colágeno ele é só de origem animal. Então, sempre vai estar especificado isso no rótulo. Tanto que, assim, você pode até fazer caso vocês forem no supermercado, vocês podem passar lá nessa seção e dar uma olhada. Vocês vão ver que vai estar escrito lá bala de gelatina, balas de goma. Se caso o mercado tiver, vai estar aparecendo lá bala de pectina. E se tiver, eu acho bem pouco provável, balas de colágeno. Né? É mais fácil a gente encontrar essas balas de colágeno na farmácia, numa farmácia de manipulação, por exemplo, né? Que vai estar destinado para essa finalidade. Né? Mas isso sempre vai estar descrito, Gilmar, no rótulo do produto, tá? Ok, obrigado. Tanto que, assim, a pectina, o colágeno, eles são utilizados justamente como um marketing, né? Vocês viram que o exemplo que eu dei lá, ele trazia em cima lá escrito grande, balas de pectina, né? Justamente para direcionar o consumidor, tá?
Então, de uma maneira geral, todos esses exemplos que eu passei para vocês, a quantidade de açúcar, o xarope de glicose, que a gente vem falando dele lá desde o início da nossa disciplina, vocês viram que são sempre os mesmos ingredientes utilizados, né, em termos de açúcares. O que vai mudar são esses espessantes e geleificantes aí, que vão mudar a característica, né, a textura do produto. Se vocês compararem os fluxogramas, vocês vão ver que a gente está falando sempre dos mesmos ingredientes. O que está mudando é um ingrediente específico ou uma forma específica de misturar essa massa para que ele tenha a característica daquele produto, entendem? Então, aqui nós temos um exemplo, no caso dos tubetes, das dentaduras, que elas têm uma característica diferente, uma superfície diferente, mas os dois são produzidos, né, principalmente a parte da capa do tubete e a dentadura, são produzidas com amido, né, com o mesmo produto. Então, a parte do meio do tubete que é produzido ali com gelatina, que aí é diferente. Inclusive, se caso vocês já provaram ou têm interesse em experimentar, vocês vão ver que essa parte branca dos tubetes, ela é mais macia do que a parte de fora, que é um pouquinho mais firme. E além disso, tem os tubetes que são sem esse açúcar ácido em torno dele, o açúcar e o ácido, né? Eles são lisos também, igual às dentaduras, tá? Vocês costumam consumir gomas, balas de goma? Gostam? Eu gosto muito. Eu também gosto muito. Sou suspeita em falar, só não compro mais porque é muito açúcar, realmente. E as finis, principalmente, são muito caras, eu acho, né? Por uma quantidade muito pequena. Minhas filhas são apaixonadas nessa fine aí. Meu Deus. Mas eles têm uma infinidade de... Bom, a fine é um exemplo muito legal de falar, porque ela trabalha com o mesmo produto de diferentes formatos, né? Então, você consegue encontrar dentadura, os tubetes, aqueles emojis do WhatsApp, todas as formas que você imaginar, coração, beijo, não sei mais o que, tudo eles têm, né? A Isso professora dentadura não me atrai muito, não. Tem aquela banana, que aí tem o gosto. Tem uma melancia também. Oi? Tem uma melancia que eu comprei pro meu piada também. Tem uns tipo uns dinossauros. Tem o ovo de dinossauro. O ovo de dinossauro, acho que dentro ele é ácido, se eu não estou enganada. Não sei também, não tenho certeza, mas tem um deles que tem essas bolinhas que aí o açúcar com o ácido tá dentro. Aí quando você morde a bala, você sente aquele ácido, né? E esse exemplo que eu coloquei dos tubetes tá por fora. E tem vários tipos, né? Então, caso alguém tenha interesse, queira visualizar melhor isso, quando vai no supermercado, dá uma olhadinha, compra, experimenta, aproveita, que é muito bom. E vocês vão ver isso que a gente comentou aqui na aula hoje. Então, além das balas de goma, a gente vai falar também dos drageados, tá? Não sei como que vocês conhecem, né? Qual o nome que vocês chamam. Acredito que, de maneira geral, a gente quase não use o termo drageados, né? Se fala amendoim de chocolate, amendoim com chocolate, amendoim com açúcar, amendoim salgado e assim por diante, né? Às vezes a gente usa, inclusive, a marca do produto e não o que ele é realmente. Mas o nome é esse, drageados, tá? Então, esses drageados, eles são obtidos por um engrossamento contínuo e controlado de um centro, né? Um núcleo, ou seja, o núcleo seria o amendoim, por exemplo. Então, esse amendoim, ele é engrossado com chocolate, ou ele pode ainda ser um engrossamento, né, em torno dele, pode ser com açúcar, né, através da aplicação de chocolate, do xarope de açúcar ou de outros ingredientes. Então, aqui nós temos uma imagem
que mostra exatamente aqui é uma avelã, eu acho, ou um amendoim com o chocolate em volta dele. Mas a balinha de jujuba, por exemplo, quando a gente morde elas são chamadas também de jelly beans, né? Esse nome que está no pacote. Quando você morde, você vê que dentro o que tem é açúcar também. Então, o núcleo daquele drageado é feito também com açúcar, tá? Então, esses drageados, eles englobam todos esses tipos de produtos, né? Então, assim, os drageados, eles utilizam um equipamento chamado de drageadeira. Eu vou mostrar para vocês como é essa drageadeira. A qualidade desse drageado, ele vai depender de variáveis como a velocidade na operação, na hora de colocar, de fazer esse engrossamento, seja com açúcar ou com chocolate, por exemplo, a temperatura, a umidade do ambiente, né, que devem ser controlados, então, para esses diferentes tipos de produtos. Não é nem um pouco interessante a gente adquirir um produto desse na hora que você vai consumir, se ele fosse todo melado, né? É aquilo que eu falei das balas também, que nós comentamos na outra semana. Então, por isso, é um processo, de certa forma, simples, vocês vão ver, mas que essas variáveis têm que ser muito bem controladas para que, no final, esse açúcar chegue num ponto ideal. Que ele não fique nem muito duro e nem muito mole, que fica aquele aspecto, aquela textura melada, né, no final do processo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos mais conhecidos dos drageados. Dentre eles, a gente tem os confetes, os amendoins salgados, né, que nós comentamos, né, eles podem ter diferentes sabores. Grãos com chocolate, esses grãos podem ser castanha, pode ser amendoim, avelãs e assim por diante. E as jujubas, que eu acabei de comentar também, ou as jelly beans, que são chamadas, né? Os drageados, eles são classificados de acordo com as suas texturas. No caso do confete, ele é caracterizado como um drageado duro, né? Eu trouxe um exemplo de confete sendo os M&M's, que são bem famosos. Mas a gente aí tem uma diversidade de marcas, né? Com características muito semelhantes. Então, no caso dos drageados duros, no caso do confete, ele vai ser produzido por meio de um engrossamento seguido de uma secagem controlada, de um centro, né, na qual é aplicado sucessivas cargas de calda de açúcar, que é elaborada pela mistura de sacarose e xarope de glicose. Então, no caso do confete, gente, vejam só o trabalho que dá para fazer isso. Inicialmente é feito um centro, que é o chocolate que está dentro dele, né? E depois é feito o engrossamento com uma calda de açúcar. Então, essa casquinha colorida que a gente vê em torno do M&M e dos confetes em geral, que é vermelha, azul, amarela, enfim, é uma calda feita com açúcar e xarope de glicose e um corante, que vai dar essa coloração. Então, a parte do drageamento, da parte do engrossamento, é feito com açúcar, com o núcleo, que é chocolate, tá? Então, essa calda, ela é aplicada com o objetivo de formar uma película dura e crocante sobre o produto. Dentre os núcleos que mais se destacam nesse tipo de produto, ou é chocolate, ou então são as amêndoas, né? Os amendoins, enfim, os grãos que nós falamos anteriormente. Pode também ser utilizado frutas liofilizadas. A Cacau Show tinha, não sei se tem ainda, uma caixinha com banana liofilizada, ou seja, era removido a água dessa banana, ela era seca, e por fora dela era feito um drageamento com chocolate. Talvez eles ainda tenham esse produto. Era muito saboroso, porque aí era a fruta dentro, né? A banana, no caso, com chocolate em torno dela. E isso pode ser feito também com qualquer outra
fruta, desde que ela tenha sido retirada essa umidade, né? Justamente pelo prazo de validade, em função da deterioração do produto. Então, no caso dessa película, que é formada em torno desse centro, que é o chocolate, ele vai ter uma umidade aí entre 1% e 3%, no caso do confete, por exemplo. Então, principais matérias-primas que são utilizadas nesses produtos: açúcar, edulcorantes, soluções para selagem desses núcleos, né? Gomas, em geral, agentes de polimento, que vão ser as ceras. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Bastante utilizado cera de abelha, cera de carnaúba. Acho que vocês viram sobre isso na disciplina de óleos. Essas ceras são utilizadas justamente para dar o brilho nesses confetes e nesses produtos em geral, né? Quando a gente pega um amendoim lá com açúcar ou com chocolate, você vê que ele é bastante brilhoso. É adicionado também aromas em geral, né, de acordo com a característica de cada produto. E os centros a serem recobertos, aí que é bastante variável, tá? E aqui eu trouxe mais um vídeo, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para vocês assistirem, que é sobre a produção de M&Ms. Alguém já viu esse vídeo? Não? Eu não. Não? Ele é muito legal. Vocês gostam de confetes? Não? Ninguém? Mais ou menos. Um pouco. Sempre tem os que gostam, seja ele com amendoim, com chocolate. Eu sou suspeita de falar, porque eu adoro. Adoro mesmo. Vamos lá, ver se vocês estão ouvindo. De crianças a adultos, a maioria dos seres humanos consome... Estão escutando? Sim. Sim. Então, Sim. certo já. Eu estou ouvindo. enormes quantias de doces, mas o que muitos não... De crianças a adultos, a maioria dos seres humanos consomem enormes quantias de doces, mas o que muitos não sabem é como essas deliciosas guloseimas que tanto amamos são feitas. E por isso, no vídeo de hoje, você vai conferir como são feitos deliciosos M&Ms. Roda a vinheta. O primeiro passo para a produção dessas pastilhas deliciosas começa pela fabricação do chocolate. A empresa optou por produzir o próprio chocolate ao invés de comprar ele pronto. Tudo começa com ingredientes básicos como a manteiga de cacau, que chega em grandes blocos. Outro ingrediente básico que também é usado na fabricação é o licor, que chega à fábrica em cristais. Ele também é derivado do cacau, parece muito com o chocolate em barra que compramos no mercado. Mas não se engane, pois ele tem um gosto muito amargo. Ambos os ingredientes são derretidos em grandes quantidades. Após isso, é adicionado açúcar, leite em pó e uma espécie de ingrediente secreto, que a fábrica não revela. Tudo é misturado por um período de 4 horas. Depois que o chocolate ficar pronto e já estiver frio, ele é triturado e derretido novamente. Só após este processo, a mistura vai para uma esteira onde ficam localizadas as forminhas. Desse ponto em diante, essa guloseima começa a tomar a aparência dos M&Ms que conhecemos. Nessa parte do processo, é dado aos M&Ms aquela casquinha crocante que deixa as pastilhas com aquele lindo colorido. Os ingredientes usados no preparo delas são xarope de glicose, açúcar, amido e 6 tipos de corante: o marrom, amarelo, azul, verde, laranja e o vermelho. Para produzir as casquinhas que cobrem os M&Ms, os ingredientes são despejados em grandes máquinas parecidas com as máquinas que são usadas para mexer o cimento, as famosas betoneiras. Junto dos ingredientes também é colocado as pastilhas. Tudo será misturado por cerca de 9 horas, e cada cor é feita separadamente, só depois que são misturadas. Em seguida, as pastilhas chegam na etapa que é o grande segredo. Aqui elas recebem o M da marca, mas esse processo é muito sigiloso e a empresa prefere não divulgar como é feito. Depois de receberem a marca, uma quantidade enorme de M&Ms é embaladas e enviadas direto para o mercado pertinho da sua casa.
Gostou de saber como é o processo de produção dessas delícias? Comente abaixo, deixe seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui, compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Olha aí, gente, eu posso lançar uma atividade para vocês descobrirem como é colocado o M nos MMs. O que vocês acham? Certo. Acho que não, né, professora? Ah, mas se valer nota, a gente dá um Acho jeito. melhor não, né? Vamos pensar nos... É que é o segredo deles. Vamos pensar nos confete aí que não vai M, que não precisa de M, né? Que é tudo igual, tá tudo certo. Gente, então vocês viram, né? Aqui tá um diferencial. Quem já experimentou esses tipos de confete sabe que existe uma certa diferença, né, em relação à qualidade do MM mesmo, que é bem conhecido esse nome, para outras marcas, né? Vocês viram que eles têm um diferencial que eles mesmos produzem o próprio chocolate, que é o núcleo utilizado, né? Os nossos próximos conteúdos vai ser sobre a história e produção de chocolate. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre isso, mas com certeza o diferencial desse tipo de produto é a qualidade do centro, né? Considerando que a parte da casquinha de fora, do drageado, ela é igual para todos, né? Todos os outros produtos aí, eles utilizam os mesmos ingredientes, xarope de glicose, sacarose, corantes, enfim, né? Então, aqueles lá foram os drageados duros. Vocês viram ali que a drageadeira utilizada é uma máquina muito similar a uma betoneira utilizada em construções, né? Mais para frente vai ter uma imagem, né? Então, a ideia é exatamente essa. Esse centro, que é o amendoim ou chocolate, ele é adicionado dentro dessa drageadeira e ela fica rodando, como se fosse tá fazendo cimento mesmo. E aí os ingredientes, né, da calda são adicionados e vão se aderindo nesse núcleo, nesse centro, tá? Então, aqui a gente já vai entender um pouco melhor esse processo do drageamento, tá? Prof, aquela coloração, ela só é cor, ela não tem sabor, né? Não, é só o corante, tá? No caso do confete, ele vai ter tudo o mesmo gosto, né? Independente se você pegar um MM vermelho, um marrom, um amarelo, ele vai ter sempre o mesmo gosto. Então, o que domina é sempre chocolate, né? Isso, é o sabor de chocolate. Aqui no drageado macio, que a gente vai ver que são as jujubas, a gente percebe diferença. Se você comer uma vermelha, é um gosto. A verde é outro gosto. Branca é outro gosto. Então, nesse caso, nesse processo, é adicionado um aroma e um sabor em cada calda. Tá? Sim. Isso muda, tá bom? Ok, obrigada. Então, aqui nós temos um exemplo dos drageados macios, né, que são as jujubas. Então, essa classe, ela recebe esse nome em função da casca, da textura dela, em geral, ser mais macia e não ser quebradiça, comparado com os amendoins, por exemplo, ou com os MMs, né? A gente consegue morder ela e perceber uma textura bem macia. Então, ela também é elaborada por meio do engrossamento controlado do núcleo, incorporando sucessivas cargas de açúcar do tipo cristal, que vão se aderir a esse centro, que nesse caso desse produto, o centro é feito com com açúcar também, tá? Então, a umidade desse produto ele vai variar de 7% a 10%, já vai ter uma umidade considerável para que ela fique mais macia, né? As matérias-primas que são utilizadas aqui são as mesmas para os drageados duros, com exceção do núcleo, que ao invés de usar chocolate ou um grão, aqui é utilizado o próprio açúcar, tá? Aqui eu também tenho um exemplo de um vídeo também bem legal,
que mostra o processo do drageamento das jujubas. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo tá ouvindo? Acho que sim, né? Sim. Sim. Beleza. Jelly Belly beans begin as a mixture of water, cornstarch, sugar, and corn syrup. Pessoal, esse vídeo ele tá em inglês, mas só de vocês acompanharem os processos já dá para entender, tá? Eu não consegui ele em português. Opa. Jelly Belly beans begin as a mixture of water, cornstarch, sugar, and corn syrup. A highly concentrated additive made using natural flavoring or juices is added to the mixture. The company produces over 50 official flavors, including bubblegum, tutti frutti, and watermelon. There can be over 100 different flavors on the market at any time. The hot mixture is transported to a machine called a mogul, which combines several parts of the production. It creates molds for the gummy cores by imprinting large sheets of cornstarch with over 1,000 jelly bean shapes per tray. The mogul places the flavored mixture into the cornstarch molds. 28 trays per minute are filled, each with 2.5 pounds of candy. The filled molds are then left to dry overnight in the factory dry room. The room is climate controlled for high temperature and low humidity. This results in the bean's iconic chewy candy core. The trays return to the mogul, and the bean cores are removed from their cornstarch molds. These molds are then broken up and recycled. A steam spray and sugar coat goes onto the beans, preventing them from sticking together. The candies are left to cure overnight a second time. They undergo what is called the engrossing process. In this process, the beans are put into rotating kettle drums that evenly distribute any added flavor. After coating the beans 4 times, they are covered with a drying mixture. This creates the thin, hard shell around the gummy center. The beans are then checked for quality and shape. Those that do not meet company standards are sold as belly flops at the factory store. The inspected candy travels to a printing machine, where a roller prints the company logo using white food coloring. They label over 20,000 beans every minute. The finished beans travel to the factory's distribution and shipping center. Here, they are packaged to be sold to eager customers around the world.
The Jelly Belly Candy Company began as a family business in 1869, founded by German immigrant Gustav Golitz and his younger brothers Albert and George. The three brothers. Pessoal, eu vou deixar o link do vídeo ali para vocês verem. É que ele acaba contando a história de quem, né, criou esse produto, das jujubas, que é alemão. Então, quem prestou atenção no vídeo conseguiu já identificar o segredo do M&M, né? Vocês viram a parte que eles estampam a marca Jelly Beans também, né? Jelly Belly. Provavelmente é muito similar o que é feito nos M&M's também, tá? Ali nesse vídeo deu para ver bem esse processo do drageamento, da hora que é colocado o ingrediente que vai formar a superfície, né? Então, vocês viram que lá dentro ia o núcleo, que foi preparado anteriormente, que ele era transparente, feito apenas com açúcar. E depois é adicionado, então, em cada drageadeira daquelas que vocês viram, uma cor, né? E aí, no final, que é misturado, então, todos essas cores, e aí que vai para os pacotinhos que a gente conhece, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse processo? Tudo certo? Bom, seguindo, então, a gente vai falar sobre os drageados salgados, que aí, a exemplo, nós temos os amendoins, que são conhecidos como tipo japonês, por exemplo. Tem diferentes sabores, tem alguns com pimenta, outros com sabor de salsa, cebola e assim por diante, tá? Então, antes da etapa de drageamento, esses produtos eles vão passar por um tratamento térmico, aonde, ou no caso dos amendoins, eles são torrados ou fritos, e vai depender da característica final desejada desse produto, tá? Em seguida, ele vai passar por um processo de drageamento, onde que daí, nesse caso, vai ser adicionado as matérias-primas para formar essa cobertura salgada, né? Quem costuma consumir esse tipo de produto percebe a quantidade de gordura presente, né? Primeiro, porque o amendoim já contém bastante gordura, mas também o que justifica aí o processo de fritura, por exemplo, tá? Por isso que ele fica bastante crocante. Então, a cobertura que é utilizada para os amendoins salgados, para o drageamento deles, né, para esse engrossamento do núcleo, é adicionado amidos, féculas, farinhas em geral, goma cássia é bastante utilizada, né, como um espessante aí que é utilizado, o centro a ser coberto, no caso o amendoim, sal, o glutamato monossódico para dar o sabor característico, corantes e temperos, né, de acordo com cada tipo aí que se queira produzir. Outro bem conhecido, os drageados de chocolate, que a gente falou. Então, nesse caso aqui, ele acontece da mesma forma que os demais. Ele é produzido exatamente igual às jujubas. A diferença é que aqui é colocado, então, o amendoim, o grão, e é colocado o chocolate nessa drageadeira. Depois tem um vídeo aqui na frente que mostra que vem como se fosse um cano com ar que fica jogando ar ali para que esse chocolate seque com bastante rapidez e vá se incorporando mais chocolate em torno desse grão. Então, os processos de drageamento, eles são iguais para todos, né? O que vai diferenciar é a matéria-prima que vai em volta desse produto. E no caso dos drageados duros ou de chocolate, que esse caso aqui é onde nós temos os núcleos que são os grãos, eles são mais rápidos porque não vai ter o processo de produzir o núcleo igual o da jujuba que nós vimos anteriormente, tá? Então, aqui o vídeo, ele é bem curto e ele é bem legal. Peraí.
Tá travando a imagem para mim. Travando? É por causa da internet. Bom, deixa eu voltar aqui. Pessoal, o processo que eu queria que vocês assistissem era exatamente esse, ele colocando o chocolate dentro. Até vou dar uma acelerada aqui que já faz, a gente já está quase no horário da nossa aula. Quando ele vai colocando o chocolate dentro da drageadeira, né, junto com o amendoim, vocês viram que tinha um tubo, né, que vai dispensando ar ali para ir secando esse chocolate na hora que ele é adicionado e incorporando cada vez mais. Era essa a principal parte que eu queria que vocês vissem. Esses vídeos eles vou colocar eles disponíveis para vocês lá na página também. Depois vocês podem assistir. Tem inúmeros vídeos desses na internet também, caso vocês tenham curiosidade de visualizar esse processo, tá? Então, aqui um aspecto sobre... professora... Oi? Mas pela... Como é que fala? Bitorneira aí? Esqueci o nome desse... Betoneira. Essa aqui é a drageadeira. Essa é a drageadeira, mas é parecido com a betoneira. Tá, correto. É muito pequeno lá só para fazer teste, aquela máquina, porque pela produção que tem... assim, eles são... Eu estava olhando sobre esses equipamentos, eles podem ser adquiridos de acordo com o tamanho desejado. Então, eles têm lá, tem drageadeira para 10 quilos, 20 quilos, 100 quilos, sabe? Então, não sei se foi essa a pergunta que tu fez, mas tem diferentes tamanhos. O exemplo esse último vídeo, ela era muito pequena, muito provavelmente é uma empresa mais artesanal, talvez que utilize um chocolate, um grão um pouco melhor, com uma qualidade melhor, e se faz numa escala menor, né? Diferente do vídeo das jujubas, por exemplo, que eram drageiras bastante grandes, né? Ok. Foi isso que você perguntou? Foi isso mesmo. Obrigado. Então, os tamanhos, eles são de acordo com a necessidade da empresa, né? Então, o principal componente, né, dessa drageadeira é essa bacia circular, né? Ela recebe um nome chamado de bombo e ela é construída de metal, é acoplada nessa base aqui atrás, que a gente vê, que vai permitir o ajuste, então, em diferentes ângulos de inclinação, de acordo, então, com a necessidade da empresa e de acordo com a velocidade que ela gira ou a inclinação que ela está, vai refletir, então, na quantidade de produto que vai ser incorporado ao entorno desse núcleo, tá? E aqui nós temos um exemplo de como é o movimento dentro da drageadeira, né, em relação ao núcleo, que é o que vai ser envolto, e as rotações. Então, aqui nós temos a região A, aqui, que corresponde, então, à superfície do produto, que é o ponto de fricção. Tem a máxima velocidade e é aqui no ponto A que é adicionado a carga de cobertura, então. Na região B, tem-se uma parte inferior, então, da drageadeira, né, onde ocorre a geração de força, que vai permitir, então, que ele tombe, né, e gire e deslize nesse equipamento. E a região C, então, é uma zona intermediária, com diferentes zonas de rotação, que é quando o produto está passando por ali. Então, aqui a gente tem uma explicação que fala sobre os aspectos importantes, né, que é a resistência desse núcleo. Ele tem que ser um núcleo resistente para que ele não se quebre e forme drageados com diferentes tamanhos, né? Logo, se caso existir uma quebra desse núcleo, né, a quantidade de casca, né, de produto envolto nesses núcleos vai ser diferente já de um para outro. Então, isso não é desejável. Por isso é importante que se tenha um tratamento desse núcleo anteriormente, seja ele com amendoim, com chocolate,
ou com o próprio açúcar mesmo, tá? Então, aqui nós temos um outro exemplo da formação da capa de cobertura. A primeira etapa é adicionada essa camada de cobertura, em seguida é feita uma distribuição homogênea pela superfície e, por fim, a secagem. Então, no vídeo do drageado de chocolate, a gente consegue ver bem ele adicionando o grão, adicionando as coberturas, a utilização do ar, né, no mesmo momento em que está ocorrendo os tombamentos desses núcleos, e o chocolate sendo incorporado no produto. Então, aqui nós temos um exemplo dos centros para dragear, que são os ingredientes que são utilizados, né, que foram os que nós falamos até agora. Esse centro é que vai dar a classificação do drageado para ele ser duro ou macio, por exemplo. Né? Pode ser utilizado os chocolates, os grãos, como a gente falou, ou até mesmo frutas, né? Lembrando sempre que a composição desse núcleo é que vai caracterizar aí a vida de prateleira desse produto, vai dizer qual vai ser a durabilidade e a estabilidade do produto, né? Considerando quando se utiliza grãos, nós temos uma quantidade muito grande de gordura, o que pode dar um sabor ranço para o produto com facilidade. No caso das jujubas, é utilizado bastante açúcar. Se não for uma umidade controlada, esse açúcar pode começar a derreter, dar uma característica inadequada para o produto ou ainda gerar a proliferação de micro-organismos, tá? E para finalizar, então eu coloquei 3 fluxogramas, que eles são basicamente iguais, né? A diferença que nós temos para os drageamentos genéricos, né, considerando o geral ou para drageados macios e duros, nós temos as etapas de polimento e alisamento. Então, a atividade de vocês para essa aula é explicar qual a função da etapa de selagem para o drageado, inicialmente. Depois, falar sobre a etapa de polimento, o que é feito nessa etapa e por que é feito o polimento. Seguido, então, da etapa de alisamento e, por fim, o brilho. Eu falei lá no início do vídeo que era utilizado para dar brilho aos M&Ms. Né? São 2 ingredientes principais. Então, vocês vão explicar essas etapas e dizer qual é a função delas para todos os tipos de drageados. Vocês podem explicar de uma maneira geral. A selagem serve para, alisamento serve para, polimento serve para, tá? Tá bem tranquilo de responder essas perguntas, vocês vão encontrar bastante material sobre isso, tá? Não precisam me entregar essa atividade, pode deixar no caderno, e só precisam me entregar até segunda-feira da semana que vem a atividade sobre as balas de colágeno, tá? Pessoal, por hoje, então, a nossa aula era isso. Quero saber se vocês gostaram, se já conheciam esse processo, se tem alguma dúvida ou alguma colocação que queiram fazer. Foi uma doce aula, prof. Agora eu só quero saber quando a gente vai ganhar as balinhas. Então, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, né? Que antes de tudo isso acontecer, quando eu soube que eu ia dar essa disciplina, o meu planejamento era, nessas aulas, levar para vocês essas balas, para vocês experimentarem. Mas coronavírus não deixou que isso acontecesse. Maldito coronavírus. Pois é, estragando professora Fernanda, mas é só marcar, né? Oi? É só marcar, daí a gente passa, cada um passa e pega, né? Então, eu acho que vocês, todo mundo pode comprar e a gente fazer aqui uma reunião e todo mundo consumir. O que vocês acham? Ou a gente já deixa agendado aí uma aula de degustação para o futuro. Não, prof, mas eu acho que pode vir notas doces também. Que tal? Olha, uma boa também, né? Já que foi uma doce aula, por que não uma doce nota, uma doce prova, um doce aprendizado? Gente, alguma dúvida?
Querem comentar alguma coisa? É, Pedro. Tranquilo? Eu vou salvar esse vídeo. Professor. Hoje ele vai demorar Não, mas bem maior. queria perguntar daquele chocolate branco lá, amanteigado lá. O que vai nele? Então, a gente vai estudar mais específico o chocolate, mas o chocolate branco mesmo, ele é gordura, é manteiga de cacau que é utilizado. Chocolate não tem um chocolate branco. Tá bom, obrigado. Tá bom? O assunto de chocolates, ele é bem mais amplo, por isso que ele ficou para o final. Então, a gente vê toda a história do cacau, toda a história aí do chocolate, os processos que são utilizados. Tá bom? Gente, qualquer dúvida, assistam o vídeo novamente, leiam o material que eu mandei para vocês, né, os slides, e também conversem comigo ou pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Até mais, boa noite. Até quarta-feira na nossa aula de leites. Tá bom? Tchau, tchau. Okay. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, prof. Tchau.